Olá pessoal, estamos de volta para tratar ainda das fontes do direito penal para a parte da completar o nosso conteúdo do Direito Penal, parte geral 1. Pessoal, olha só, existem algumas formas de nós classificarmos as normas penais, né? Os artigos de uma lei penal em si. Dentre essas classificações das normas, eu vou elencar 3 possibilidades para os senhores. Tomem nota. Existem as chamadas normas penais incriminadoras, existem as normas penais permissivas e existem ainda as normas penais chamadas de finais, complementares, explicativas ou por extensão. Tudo a mesma coisa. Finais, complementares, explicativas ou por extensão. Onde é que eu quero chegar com isso? O que é uma norma penal incriminadora? É um tipo penal que incrimina alguma coisa. É aquilo que está incriminando uma conduta. Está dizendo, se você subtrair aquilo que não é seu, é furto. Se você tirar a vida de alguém, é homicídio. Se você constranger alguém a praticar sexo com você, é estupro. Se você obtiver vantagem ilícita mediante o erro da pessoa, é estelionato. Isso é uma norma penal incriminadora. Compreenderam? O que é uma norma penal permissiva? Uma norma penal permissiva, como o nome já diz, é aquilo que permite. Nós vamos estudar nesses conjuntos de aulas as excludentes de ilicitude. Por exemplo, agir em legítima defesa está me permitindo, por exemplo, praticar um fato definido como crime. Realizar um aborto decorrente de um estupro, de uma gravidez, de uma gestação decorrente de um estupro, existe permissível, existe uma autorização legal. Eu posso abortar se a gestação for decorrente do estupro. Norma penal permissiva. E aquela norma penal final, complementar, explicativa ou por extensão, eu posso dar até 2 exemplos. Existe, na verdade, um exemplo no artigo 327 do Código Penal, o qual explica quem é funcionário público. O que é ser servidor público? É aquele cidadão concursado ou que exerce cargo em comissão, certo? Ou ainda por equiparação, aí entram os estagiários, né, num órgão público a serviço do Estado, né, do município, Estado ou União. Tá vendo? Então são normas explicativas ou por extensão. Existe também um caso, por exemplo, lá no artigo 150, explicando o que é casa no crime de violação de domicílio. Mas o que é domicílio? Né? Um quarto de hotel? Né? Uma casa de meretrício, do baixo meretrício, uma casa de prostituição, pode ser considerado uma violação do domicílio se eu ingressar lá? Então vem uma norma, olha só, norma incriminadora cria o tipo penal, norma permissiva permite determinadas condutas, normas finais, complementares, explicativas ou por extensão, são aquelas que explicam muitas vezes algo que precisava ficar explicado. Perfeito? Vamos passar adiante então. Aí existem algumas formas, né, de adequação desta norma, desta lei, né, do caso concreto à lei. Como que eu faço, na verdade, para adequar o caso concreto à lei? Existem 2 formas. Uma se chama subordinação imediata e a outra se chama subordinação mediata. A imediata funciona assim. O que você faz se enquadra perfeitamente naquele artigo e eu não preciso de mais nenhum. Matar alguém. Você pegou um revólver, apontou para o cidadão, apertou o gatilho, saiu uma bala, atingiu o cidadão morreu. Você matou alguém. Se eu quiser fazer uma adequação do caso concreto à lei, eu estou fazendo uma adequação chamada de subordinação imediata. Matar alguém. Exatamente o que você fez. E não dependo de nenhum outro artigo. Artigo 121 do Código Penal, mais nenhum. E a subordinação mediata é quando eu dependo de mais algum artigo. Como, por exemplo, você dá um tiro em mim, porém eu sobrevivo. Então você vai responder por tentativa de homicídio.
que não é só o artigo 121. É o artigo 121, que é o homicídio, mais o artigo do 14, inciso 2 do Código Penal, que trata da tentativa. Então você vai precisar de um casamento de artigos, de uma união de artigos para enquadrar aquilo que você fez. Adequação imediata, subordinação imediata, direta, ou subordinação mediata, da qual eu dependo de alguém para chegar neste resultado. Perfeito, pessoal? Tá ficando fácil? Tá dando para entender o conteúdo? Vamos lá. Vamos passar adiante. Essa primeira classificação que eu fiz, então, das normas, né? Classificação das normas penais. A segunda classificação que eu faço para vocês é a segunda classificação da lei penal. Olha só, volta a fita. Primeira, classificação das normas penais. Incriminadoras, permissivas, finais, explicativas, complementares ou por extensão. Formas de adequar subordinação imediata e subordinação mediata. Tá? Agora eu faço uma segunda etapa, que é a classificação da lei penal. Como é que eu classifico a lei penal agora? Eu posso classificar a lei penal de maneira completa ou de maneira incompleta. Pô, professor, mas como tem muito detalhezinho. É um monte de detalhezinho para você poder ir construindo o seu conhecimento. Você que já tem formação em outra área, já tem uma noção jurídica, uma noção básica pelo menos, né, da vida, você vem aqui tem um pouco mais de facilidade na construção. Você que veio do segundo grau, por exemplo, né, nunca ouviu falar em termos jurídicos, está entrando agora numa seara completamente nova e ainda mais em meio a essa pandemia, com toda essa tecnologia que está nos aproximando, né, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Por isso, muita atenção, por isso a vantagem da aula, videoaula, para você ir e voltar quantas vezes forem necessárias. Tá? Vamos lá. Classificação da lei penal, completa e incompleta. Completa. O preceito primário está completo. Há uma descrição do crime completa sem a necessidade de complementação. Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, praticar consigo, conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso diverso desta. Pronto. Ela é completa. Professor, mas e as incompletas? O preceito primário está indeterminado, o preceito primário está genérico, necessita de uma complementação. Às vezes contém uma matéria extrapenal. Sabe como é que eu chamo isso? Sabe como é que eu chamo quando um preceito primário está incompleto, porque ele precisa de uma complementação extrapenal, até penal mesmo, mas às vezes extrapenal? Eu chamo isso de norma penal em branco. Já vou dar exemplo prático. Norma penal em branco. Eu quero que você, tá, anote um conceito aí. Anote um conceito. Norma penal em branco. É uma espécie de norma penal, né, de um artigo de lei, né, uma espécie de norma penal incompleta, é uma espécie de norma penal incompleta, onde a descrição de uma ou várias circunstâncias, tá, que descrevem do crime, né, que descrevem o crime, onde a descrição de uma ou várias circunstâncias que descrevem o crime necessitam de complementação por conter matéria extrapenal. Repito, é uma espécie de norma penal incompleta, aonde a descrição de uma ou várias circunstâncias que descrevem o crime necessitam de complementação por conter matéria extrapenal, tá? Eu vou dar alguns exemplos de norma penal em branco, para daí nós fazermos uma classificação, tá? E aí vocês poderem entender, isso cai muito em prova de concurso, tá? Artigo 237 do Código Penal. Ele trata de um crime chamado, né, relacionado ao casamento. Ele fala, na verdade, né, de casar sendo impedido, por exemplo, de casar. Mas, professor,
Quais são os impedimentos para um casamento? Eu não posso casar com a minha irmã, perfeito? Eu não posso casar com a minha mãe, eu não posso casar. Mas onde é que está escrito isso? No Código Civil. Olha só, o direito penal fez um crime daquele que casa mesmo tendo impedimentos. É um crime, 237 do Código Penal, mas para saber quais são esses impedimentos eu tenho que ir lá no direito civil. Vou dar outro exemplo, tá? Existe uma decisão, um crime no Código Penal, artigo 268, onde o médico é obrigado a notificar ao Ministério da Saúde das chamadas doenças contagiosas, ou até o 269 fala das doenças de notificação compulsória, o Covid, por exemplo. Existe uma... Tá, professor, mas como é que eu vou saber quais são as chamadas doenças contagiosas? Vai existir uma portaria do Ministério da Saúde. Como é que eu vou saber quais são as doenças que eu sou obrigado a notificar ao Ministério da Saúde? Vai haver uma portaria do Ministério da Saúde dizendo. Ela não diz, ela não fala que não está escrito no Código Penal que é obrigado a notificar se você está com sarampo. Não está escrito no Código Penal que é obrigado a notificar se você tiver Covid. Está dizendo que você vai cometer um crime se você não informar o Ministério da Saúde sobre doenças contagiosas que você, médico, atendeu, ou doenças de notificação compulsória. Doenças essas que você é obrigado a comunicar o Ministério da Saúde. Tá, mas eu sou médico e eu não sei quais são as doenças que eu tenho que comunicar. Eu conheço as contagiosas, mas qual eu tenho que comunicar? Eu sei que existem doenças que eu sou obrigado a notificar, mas quais são essas doenças? Portaria do Ministério da Saúde. Outro exemplo, dois exemplos para fechar aqui, tá? Tráfico de drogas. É um crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Aí eu pergunto para vocês, o que é droga? Erva de chimarrão é droga? Cola de sapateiro é droga? Cocaína, maconha, êxtase, LSD. Opa, professor, agora você está misturando coisa que é droga aí. Ah, agora é droga. Mas erva de chimarrão você falou que não era droga? Pó de arroz é droga? Cal virgem de construção é droga? Como é que eu sei isso? Portaria do Ministério da Saúde. A portaria 334 do Ministério da Saúde vem dizer para nós o que é e o que não é considerado droga. Tá vendo? Ou seja, todos esses exemplos que eu estou dando para vocês são de normas incompletas, onde o seu preceito primário não é perfeito. Você não olha para ele e diz, compreendi. Não, você olha para ele e diz, e agora? O que é droga? Que doença eu tenho que comunicar? Quais são os impedimentos do casamento? Eu preciso olhar em outra legislação para poder entender e aí sim complementar. Eu digo para vocês que é uma tacada de mestre a norma penal em branco, porque o Código Penal é uma lei, muito mais difícil de se alterar. Uma portaria, um regulamento, assim eu troco. Certo? Portaria do Ministério da Saúde, maconha é crime. Se amanhã o legislador resolver tirar a maconha, ele edita uma nova portaria assim e tira a maconha. Mas se depois eles percebem que fizeram besteira e que deveriam reinserir a maconha, assim, a maconha faz parte de novo da portaria. Agora muda uma lei para você ver. 3, 4 anos tramitando no Congresso Nacional para chegar à publicação de uma lei é muito demorado. É muito demorado. Câmara dos Deputados, Senado, é muito demorado alterar uma legislação ordinária. Então uma norma penal em branco vem auxiliar de sobremaneira quando acontecem esses fatos. Tá? Aí eu quero que vocês tomem nota, porque nós vamos fechar nossa parte das fontes aqui na primeira, mais uma aula de fontes, da seguinte forma. As normas penais em branco, isso cai na prova direto, podem ser classificadas de duas maneiras. Norma penal em branco no sentido lato, L-A-T-O, lato, norma penal em branco no sentido lato, ou também pode chamá-la de norma penal em branco homogênea. Homogênea. Certo? Homogênea por quê? Porque naquela hierarquia das normas, Constituição, lei ordinária, decreto, portaria, regulamento, tá? A norma penal em branco, no sentido lato ou homogênea, diz que o seu complemento vem de outra lei da mesma hierarquia. Código Penal, Código Civil. Tá vendo? Código Penal com Código Civil são leis ordinárias. Agora, professor, lei de drogas e portaria do Ministério da Saúde. Código Penal com portaria do Ministério da Saúde.
Estatuto do Desarmamento com regulamento. Estão percebendo que o complemento está vindo de uma norma inferior, de outra escala? Se ela vem de outra escala, ela é chamada de norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea. Heterogênea. A mais comum de você encontrar são as normas penais em branco em sentido estrito ou também chamadas de heterogênea. Porque normalmente o preceito primário está falho e o complemento vem de uma norma inferior. Quando acontecer de vir da mesma norma, na mesma patamar, homogênea ou sentido lato, lato. Homogênea ou lato. Heterogênea, sentido estrito. Fechou? Aqui a gente fecha mais uma aula de fontes, ainda falta a gente tratar da fonte formal mediata ou secundária, que nós falamos das fontes iniciais, das fontes primárias em si, e na sequência, mais uma aula para tratar das demais fontes, para encerrarmos a temática e irmos construindo o nosso Direito Penal Parte Geral 1. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.